Livro Mulheres Memoráveis, volume 3. Capítulo A Coragem de Merecer. Reconhecer o próprio valor, assumir riscos internos, sustentar escolhas, compreender a própria história e suas conquistas e ainda ser memorável exige coragem. Érica Borgonovi. Érica é Master Coach em Desenvolvimento Humano, mentora de clubes de leitura e escritora best-seller. Atua há anos impulsionando mulheres em processos de crescimento, clareza e posicionamento. Empreendedora por essência, construiu sua trajetória unindo conhecimento, prática e propósito, formando líderes mais conscientes e seguras, protagonistas de suas histórias. Especialista em desenvolvimento feminino, conduz jornadas de autoconhecimento, merecimento e realização com profundidade e sensibilidade. Sua atuação integra formação técnica, experiência corporativa e vivência empreendedora, sempre com foco em resultados sustentáveis e alinhados aos valores pessoais. É mãe do Gabriel e do Nicolas, esposa do André, honra seus múltiplos papéis com coragem e compromisso. Hoje, a partir da participação neste livro, além de mulher e empreendedora, inclui com convicção em seu currículo uma nova palavra que traduz sua trajetória: memorável. Quando aceitei o convite para escrever este capítulo, por ser mulher, empreendedora e memorável, percebi rapidamente que não seria possível e nem necessário contar toda a minha história. Lembrei-me de algo em que sempre acreditei. Algumas histórias não pedem totalidade, pedem intenção, pedem presença, pedem verdade. Ouvi meu coração e, guiada por ele, encontrei o que divido agora com você. Seguir cada palavra que compõe a capa deste livro. Mulheres empreendedoras memoráveis. Foi a base para resumir minha trajetória neste capítulo. Voltei a cada uma com cuidado, senti, olhei para essas palavras como quem se pergunta em silêncio e com honestidade: o que isso revela sobre mim? O que isso revela sobre você hoje? Antes mesmo de continuar com a leitura, eu a convido a fazer esta pergunta. Ouça seu coração. Mulheres sem aplausos. Ser mulher é sustentar múltiplos papéis ao mesmo tempo. É atravessar camadas invisíveis. É equilibrar expectativas externas e internas, muitas vezes contraditórias. É reinventar-se continuamente, quase sem plateia, sem aplausos, sem garantias. Toda mulher carrega uma vida inteira dentro de si, e a mulher que empreende carrega ainda mais. Carrega decisões difíceis, responsabilidades que não se dividem com facilidade, culpa que nem sempre é só sua, sonhos que não cabem na agenda, mas continuam pulsando mesmo nos dias mais ocupados. Trabalhar com mulheres sempre foi natural para mim. Hoje, meu trabalho é dedicado a elas, a nós. Ao longo da minha trajetória como instrutora e coach, acompanhei milhares de mulheres em processos profundos de crescimento e reinvenção. Mulheres competentes, sensíveis, inteligentes, dedicadas. Mulheres que fazem muito, entregam muito, sustentam muito e que nem sempre reconhecem o quanto valem. Talvez você se reconheça aqui. Talvez já tenha se perguntado em silêncio se tudo o que carrega realmente é visto. E eu lhe pergunto, com carinho e verdade: você reconhece sua entrega, seu empenho?
As escolhas que ninguém vê. Empreender exige foco. Exige escolher todos os dias qual parte de você irá sustentar. Não se trata apenas de abrir um negócio ou gerar faturamento. Empreender é assumir riscos internos, sustentar decisões quando ninguém as valida, autorizar-se a ocupar espaço sem pedir desculpas. É justamente aí que o conflito nasce. A renúncia passa a fazer parte do cotidiano e o resultado, muitas vezes, chega com um custo alto. Entendo que para viver o feminino em sua totalidade é preciso autorreconhecimento. E para alcançar um sucesso leve e com alegria, é preciso saber escolher. E acrescento ainda que os fracassos não são por muito fazer, por falta de tempo para seguir os sonhos. O problema raramente está na quantidade de tarefas que temos. O problema está na ausência de direção interna. A clareza direciona todos os passos de uma vida com propósito. Quando essa direção falta, tudo pesa, tudo cansa, tudo parece excessivo. A empreendedora que há em você sabe por que faz o que faz? O incômodo de ser memorável. Memorável foi a palavra que mais me atraiu neste convite a uma escrita real e, ao mesmo tempo, a que mais me incomodou. Precisei parar, criar um tempo só meu, olhar para mim com mais honestidade do que conforto. O que é, afinal, ser memorável? É aquilo que merece ser lembrado? O que deixa marca? O que não se apaga com o tempo? Hum. E então surgiu a pergunta silenciosa que me acompanhou durante o rascunho deste capítulo. Eu sou memorável? E você, é memorável? Talvez você também já tenha sentido esse aperto ao se perguntar se o que faz realmente importa. Foi nesse ponto que compreendi algo essencial. A dúvida nunca esteve em ser ou não memorável. Ela sempre esteve na falta de coragem para reconhecer o valor da própria história. Não por humildade, mas por medo. Medo de ocupar um lugar que muitas vezes me ensinaram a evitar. Quando percebi que esse limite era imaginado por mim, nasceu algo poderoso que quero compartilhar com você: a coragem de merecer. Merecimento não vem de fora. Nenhuma mulher sustenta um negócio, um projeto, uma família ou um propósito se antes não reconhecer o próprio empenho, suas forças, seus talentos, suas tentativas repetidas, seus recomeços silenciosos. O merecimento não nasce do aplauso externo, ele nasce do reconhecimento interno. Surge quando se consegue dizer com honestidade: eu fiz, eu persisti, eu aprendi, eu avancei. E muitas vezes, com uma grata surpresa, eu consegui. Arrisco-me a dizer que faço parte da grande maioria das mulheres brasileiras da minha geração que foram ensinadas a servir antes de pedir, a cuidar antes de aparecer, a esperar e se contentar, a agradecer antes de reivindicar, a fazer o que deve ser feito e ponto final. Talvez por isso o merecimento seja um tema tão sensível. Não fomos ensinadas a nos autorizar a fazer o que o nosso coração direciona, muito menos a nos amar por isso. E como mudar? Limites são quebrados com intenção e desejo. Ser mulher, empreendedora e memorável exige ocupar espaço com consciência, valorizar o próprio papel, cobrar pelo que se entrega, errar sem se envergonhar, desengavetar sonhos, realizar,
e prosperar sem culpa. Mas isso só é possível com compromisso genuíno com os próprios desejos. Sem acordos internos firmados, não há sustentação emocional para crescer. E sem sustentação, não há legado. Minha jornada como mulher empreendedora e memorável. Empreender começa muito antes do negócio. Começa quando o ser se reconhece capaz e se autoriza, mesmo com medo. Comecei a empreender por volta dos 13 anos, com o que mais amava naquele momento: coleção de papéis de carta e artesanatos. Havia papéis coloridos, pinturas em gesso e em tecido, e uma vontade ainda bastante discreta de vender. Eu criava com prazer, queria o resultado, ver o que preparava, levando alegria a outras meninas. Mas, na hora de oferecer, o filme bonito em minha mente criativa ficava em câmera lenta. A empolgação diminuía. No fundo, eu diminuía a mim mesma. Morando em Osasco, uma vez por mês eu pegava ônibus até uma cidade maior para comprar materiais. Havia custo, deslocamento, tempo investido. Em casa, organizava tudo com cuidado. Havia dedicação. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que não era o suficiente, que eu era apenas uma garota, que o que eu fazia era feio, sem graça. Eu ouvia que não tinha talento para ser reconhecida. Você já ouviu essa voz? Eu a ouvi muitas vezes ao longo da vida e, infelizmente, em alguns momentos dei valor a ela. O resultado? Frustração, arrependimento, mas também aprendizado. Aprendi e continuo aprendendo que quando se trata de nossa melhor versão como mulher, nos negócios e como exemplo para nossos filhos e para outras mulheres, é preciso identificar o que funciona e avançar com força e coragem, sem tempo para perder ao esperar que alguém diga que valeu o seu empenho, que alguém reconheça o que você já fez. Talentos e sonhos de mulher. Eu escolhi vender papéis de cartas porque acreditava na alegria que transbordava das folhas coloridas, do cheiro dos envelopes, no prazer de organizá-los em uma pasta plástica como coleção. Era uma verdadeira bênção poder ganhar dinheiro com o que eu amava. Mas você já deve ter ouvido que não basta fazer o que ama. E é verdade. É preciso ter paixão também pelo resultado que essa escolha trará. Isto nos move. No meu caso, eu queria algo simples e simbólico. Um sutiã novo, que não fosse herdado da minha irmã mais velha. Cada comercial do primeiro sutiã da Valizer me fazia enfrentar vozes que tentavam me enfraquecer. Eu vendia lembrando da frase da propaganda: o primeiro a gente nunca esquece. Então, vendi muitas folhas de papel de carta, sem apego. Até aquelas que mais gostava, passei adiante. Vendi muito artesanato, inclusive eu brinco ao dizer que quem comprava gostava mesmo de mim, porque eram realmente feios. Eu me dedicava, mas exagerava no betume. Aquilo não era exatamente meu talento em ação, e as pessoas compravam. Havia foco em meus movimentos. Por fim, comprei um lindo sutiã para chamar de meu. Essa conquista é feminina, é sucesso e com toda certeza é memorável, ao menos para mim, principalmente para mim, para quem importa. Empreender é a escola da vida. Fui CLT por muitos anos na área de treinamentos, tanto no banco quanto na indústria de cosméticos. Gosto de criar oportunidades e fazer acontecer.
Desde 2009, atuo formalmente como pessoa jurídica, mas minha primeira sociedade foi com uma amiga. Durante 2 períodos de férias escolares, tínhamos 14 anos. O negócio começou por muito prazer em comer chocolates caseiros. Mesmo com pouco conhecimento em vendas e nenhum em parceria, nossa chocolateria foi um sucesso no primeiro período. Investimos em mais uma jornada deixando o descanso das férias escolares de lado. Porém, este segundo período foi um verdadeiro desastre. Desentendimentos, prejuízos financeiros, falta de prazer, rompimento da sociedade e da amizade. Não havia propósito claro. Não havia reconhecimento das forças de cada uma. Não havia foco. Restou muito aprendizado. Segui trabalhando como CLT e com diversas formas de levantar uma renda extra, sem compromisso. Até que alguns anos depois, escolhi recorrer novamente aos meus talentos culinários e de vendas, com coração em tudo o que pude extrair de minhas experiências anteriores. Me lembro que era comum dizer: terminei os estudos, e parar por ali. Seguir o ensino superior exigia coragem, especialmente fora de uma universidade pública. No fundo, muitas vezes era medo de não conseguir ou falta de merecimento. Precisar de uma faculdade para garantir uma promoção no meu trabalho e seguir atuando no que eu descobri também amar fazer, que é ensinar, contava com boletos de valores altos. Mas eu sabia do que era capaz. Sabia que precisava de direção interna e compromisso comigo mesma. Escolhi estruturar a renda extra com um produto realmente bom, com plano e foco. Preparava a massa de 2 receitas de brigadeiro às quartas-feiras às 23 horas, com leite condensado e chocolate em pó das melhores marcas, como aprendi com a minha mãe, e usando a panela especial que era da minha avó. Nas quintas, os enrolava e os embalava. Nas sextas, os vendia. Os clientes amavam e eu pagava os boletos com satisfação. Isso é memorável. Eu sou memorável. Você se lembra com frequência de suas conquistas? Você é corajosa para assumir as suas medalhas? Reconhecer o próprio empenho não é arrogância, é responsabilidade com a própria história. Hoje adulta, empreendedora, mãe, esposa, amiga, continuo enfrentando desafios, muitos, mas aprendi que quando há reconhecimento de quem se é, clareza de desejos e compromisso em ser a melhor versão possível, a direção se ilumina. Os obstáculos são atravessados e a pessoa mais importante da sua vida, que é você, alcança resultados mais leves e sustentáveis. Criei filhos, construí projetos, escrevi livros, plantei árvores. Nada disso foi acaso. Houve dedicação, houve escolha. Reconhecer isso não me engrandece, me ancora. Talvez a pergunta mais importante agora não seja: eu mereço ser memorável? Talvez a pergunta ideal seja: como você pode se permitir merecer mais? Quando uma mulher compreende que o merecimento nasce do compromisso com aquilo que faz, ela para de pedir permissão, ela sustenta o próprio valor. E quando se autoriza, não avança sozinha, abre caminhos para outras muitas mulheres. O mundo não nos concede merecimento. O mundo oferece possibilidades e nós escolhemos como seguir. Nós nos concedemos viver como desejamos. E essa talvez seja uma das maiores coragens do empreendedorismo feminino. O que você vai fazer hoje para honrar o seu empenho? Com gratidão, Érica Borgonovi.